Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 18, nos versos 21 e 22. O nosso tema, instruções sobre o perdão. O texto bíblico nos diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Meus amados, a forma como o Senhor orientou aos 12 sobre as relações interpessoais entre cristãos, em especial no processo de restauração de um ofensor, deixou o apóstolo Pedro curioso para saber quais seriam os limites de sua complacência, principalmente se o infrator não fizesse nenhuma reparação por sua ofensa, tampouco reconhecesse o seu comportamento errado. Naquela época, alguns rabinos requeriam que os seus aprendizes perdoassem os seus ofensores até 3 vezes, talvez baseados em algumas passagens do livro de Amós, nos capítulos 1 e 2. Buscando ser mais generoso que a tradição dos mestres e, ao mesmo tempo, tentando mensurar o ato de perdoar, Pedro sugeriu a Cristo se o limite para o perdão, ou seja, para que acontecesse a plena reconciliação entre o prejudicado e seu ofensor, independente do arrependimento ou não, fosse de até 7 vezes. Em sua resposta, Jesus usou do peso de sua autoridade em relação a esse tema para distinguir da sugestão de Pedro e também das tradições rabínicas, dizendo: Eu te digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Pela regra do perdão, o Senhor estabeleceu que o irmão não deveria perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, demonstrando que não se tratava de um ato quantitativo, que simplesmente se contabilizava. A expressão 70 vezes 7 era para mostrar aos discípulos que em suas vidas não deveria haver limites para perdoar os outros, da mesma forma que o seu mestre agia com eles. Meus amados, esse é um dos ensinos de Cristo que desafia os seus seguidores, por terem que praticar o perdão quantas vezes se fizer necessário, uma vez que o cristão deve seguir o exemplo dele em tudo, perdoando porque recebe o seu perdão a todo instante. Colossenses 3,13 nos diz assim: Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Que Deus nos abençoe em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.